Fala, meu povo da Axé, sejam todos muito bem-vindos. E esse é o Pausa pro Axé. Aqui eu vou te mostrar como você pode ter mais segurança para se conectar com os seus guias espirituais aí mesmo da sua casa. Eu sou Juliana Sena e eu sou a criadora do canal Aruanda Luz e Fé. E antes de tudo eu quero lembrar que eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo os links das minhas redes sociais. Deixa o link lá do Instagram, do Facebook e do TikTok, tudo para agregar com o conteúdo que eu já deixo aqui no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é ataques espirituais. Será que eu estou sofrendo ataques espirituais? Será que estou sofrendo demandas? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos nos focar nesse momento nos espíritos imperfeitos. Esses espíritos são extremamente ligados ao material, eles possuem inclinação para fazer o mal. Estão ligados a sentimentos negativos, como orgulho, inveja, ódio, vingança, ignorância. Eles recebem a intuição de Deus, mas eles não entendem as mensagens passadas. Não é que todos sejam completamente maus. Existem os que usam da malícia, são inconsequentes. Há também os espíritos que não são nem maus nem bons. Nesse caso, eles escolheram se abster de fazer o bem. Com isso já fica claro a sua falta de evolução. E há os espíritos que gostam de fazer o mal, eles sentem prazer em fazer o mal. Eles sentem prazer em prejudicar as pessoas à sua volta. Usam da sua inteligência para prejudicar e fazer um mal a todos. São perversos, eles gostam de ser assim. Eles não entendem um plano espiritual e o que sabem acabam misturando com as experiências de ideias e preconceitos que eles tinham de vidas passadas, de vidas anteriores, enquanto eles estavam encarnados. A alegria das pessoas que fazem um bem, que são boas, incomoda esses espíritos. Causa ciúmes, causa inveja, angústia, pelo simples fato de ver que o outro está feliz. Eles estão ligados a pensamentos negativos. Então, assim, lembra quando eu falo para vocês em outros vídeos que quando surgem pensamentos muito ruins assim na nossa cabeça, alguns podem ser considerados assim tão impuros, tão horrendos que a gente se assusta e pensa, meu Deus, como é que eu posso ter pensado uma coisa dessas? Como é que isso pode ter passado pela minha cabeça? Então, esses espíritos costumam intuir essas coisas na nossa mente. Esses espíritos gostam de intuir esses pensamentos negativos, esses pensamentos suicidas por muitas vezes, pensamentos de morte, pensamentos de você se vingar, de você fazer um mal a alguém, de você trair, de você mentir. Todos esses sentimentos negativos, as ações negativas, as intenções negativas, eles estão sempre ali tentando intuir para te desviar do caminho da luz. Então você pode estar pensando assim, então não é culpa minha, né? Foi o espírito negativo que me fez fazer algo de ruim, me fez pensar algo negativo. Pera lá, que não é bem assim. Você sabe que não é bem assim. Você atraiu esse espírito, você estava vibrando na mesma faixa vibratória que ele. Ou seja, você está tão negativo, você está negativo a tal ponto que você atraiu esse espírito para ter você. Você abriu as portas para que esse espírito se aproximasse de você. Na verdade, você praticamente escancarou a porta para ele entrar na sua vida e que para ele se instalasse ali do seu lado na sua vida. Esses espíritos, eles podem também ser divididos em classes. Eu vou falar de algumas classes aqui para vocês e vocês vão começar a entender. Vou começar pela 10ª classe. Ela é composta por espíritos impuros, que são aqueles que são inclinados a fazer o mal, e quando desencarnados, eles ficam intuindo nós, os encarnados, a fazerem o mal. Eles intuem esses pensamentos negativos, cruéis, eles incitam discórdia, desconfiança, ódio. Eles tentam fingir que estão do lado da pessoa, muitas das vezes, inflando o ego dela. Muitas das vezes eles podem se passar por um espírito até que quer ajudar. Por exemplo, para prejudicar ainda mais aquela pessoa, para inflar mais o ego dela, tipo, fulano prejudicou, então você tem todo o direito de se vingar dela, vai lá, faz mesmo. Porque ele quer que você caia. Ele vai te intuir você fazer coisas como se não houvesse consequências, entendeu? Você tá só dando troco pelo que ele fez para você. E você sabe lá no fundo que isso é errado. E se não sabe, repensa que quando a gente sofre algo de ruim, a gente não tem que pagar na mesma moeda. Porque senão a gente está se igualando àquela pessoa. A gente está entrando na mesma faixa vibratória que ela. Eu quero que você pense o seguinte, um guia de luz, ele nunca
nunca falaria isso pra você. Muito menos ele iria intuir a você algo do tipo. Nós já falamos aqui nos outros vídeos em relação à mediunidade sobre a elevação espiritual dos nossos guias. Eles não estão mais presos a esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, de vingança, de ódio, de dar o troco. Eles não estão ligados a esses sentimentos mundanos. Os espíritos inferiores, sim. São eles que estão ligados a isso. Os espíritos negativos, eles sabem como usar as palavras, eles se ligam às pessoas de caráter falho, de mente fraca, pois seriam mais facilmente manipuladas por eles. Pessoas que estão, de repente, passando por algum problema, alguma dificuldade, elas já estão ali meio fragilizadas, então elas vão ser facilmente manipuladas por eles. Eles podem intuir as pessoas a praticar o mal, a ceder a vícios, atrapalhando a evolução dessa pessoa, atrapalhando a evolução espiritual dessa pessoa, afastando essa pessoa dos guias espirituais dela, dos guias da espiritualidade superior que a acompanha. Porque quando essas coisas acontecem, algumas pessoas falam: "Ah, meus guias me abandonaram". É faixa vibratória, irmão. Quando você tá muito denso, quando a sua energia ela tá muito baixa, você se afasta dos seus guias. Não é que você foi abandonado, entendeu? O seu guia nunca faria isso com você, ele nunca te abandonaria. Mas ele precisa que a gente esteja ali, com a faixa vibratória pelo menos um pouco mais perto dele, porque ele já vai diminuir a faixa vibratória dele para chegar perto da gente. Só que se a gente estiver totalmente negativado, fica muito difícil, tá entendendo? Nós temos alguns povos que transformam esses espíritos, né, que eles chamam esses espíritos de divindades maléficas. Outros chamam de demônios, espíritos do mal ou mesmo mal-gênios. E quando esse tipo de espírito encarna, quando ele vem para a Terra, como é essa pessoa? Bem, esses espíritos, quando encarnados, quando eles estão na Terra, são pessoas que estão propensas a fazer o mal, a se envolverem com vícios, a sentimentos e situações negativas, degradantes. Podem vir a ser pessoas maliciosas, cruéis, pessoas ligadas à cobiça, a prazeres carnais, pessoas que sentem ódio do outro, mesmo sem menor motivo, que se incomodam com quem faz o bem ali, as pessoas ao redor dele que fazem o bem, que estão ali tentando evoluir, incomoda esse tipo de espírito. Eles praticam o mal por prazer, atrapalham esse tipo de pessoa que está tentando fazer o bem, eles atrapalham com prazer. Eles fazem o mal a essas pessoas sem ter motivo algum, sem elas terem feito nada com eles. Pelo simples fato de ela estar fazendo bem e ele não aguenta aquilo. Seus alvos são pessoas de bom coração, pessoas boas, honestas, pessoas que ajudam o próximo, fazem a caridade, que estão tentando evoluir enquanto eles estão cada vez mais apegados à matéria. A nona classe de espíritos são os espíritos levianos, compostos por espíritos inconsequentes, maliciosos, ignorantes, zombeteiros. Sempre estão ali se intrometendo, interferindo em tudo, sem se preocuparem com a verdade. Eles sentem prazer em causar aqueles pequenos problemas e aborrecimentos nas pessoas. Gostam de induzir a gente ao erro, por exemplo. Gostam de induzir o médium por meio de mistificação. Com isso, porque ele vai baixar a vibração desse médium, ele vai deixar esse médium na dúvida do que ele está fazendo. Então ele já vai atrapalhar ali a caminhada espiritual dessa pessoa. Esses espíritos, eles exploram as falhas, eles exploram ali os defeitos, o ego do homem. Eles usam da esperteza e da malícia deles para causarem danos e a prejudicarem as pessoas. A oitava classe são os pseudo-sábios. Esses são espíritos que possuem amplo conhecimento, mas são totalmente egocêntricos e acham que o que eles sabem é o suficiente, a verdade do universo. Acreditam saber mais do que realmente eles sabem. Esses espíritos evoluíram um pouco se comparado com aqueles outros que a gente já falou até agora. Eles se portam de maneira mais séria, o que pode enganar muitos irmãos por aí. Eles conseguem enganar as pessoas porque eles se mostram como um espírito que sabe o que ele está falando, que ele tem propriedade ali do que ele está falando, sabe? Ele se mostra como um espírito um pouco mais evoluído do que ele realmente é. Mas com o passar do tempo ele acaba se revelando, ele acaba caindo em algum erro, porque ele continua preso a sentimentos mundanos.
Ele ainda está ligado muito ao carnal, à matéria, a sentimentos que deixam claro a sua inferioridade. Porque eles são egocêntricos, são presunçosos, são orgulhosos, são ciumentos e invejosos. Então, eles vão começar a falar e a ter comportamentos usando esses sentimentos negativos, essas ações negativas, então vai ficar claro que ele não é um espírito de luz. Esses são sentimentos que são difíceis desses espíritos inferiores se desprenderem deles. Isso que atrapalha a evolução deles, entende? A sétima classe são os espíritos neutros. Eles estão ali, tipo, em cima do muro. Eles não são nem tão ruins para fazer o mal a alguém, no entanto, nem são bons o suficiente para, por vontade própria, fazer bem a terceiros, vamos dizer assim. Eles são propensos a fazer tanto bem quanto mal, não se elevando espiritualmente, pois eles continuam apegados a sentimentos e aos prazeres terrenos, aos prazeres que eles sentiam e que tinham quando estavam encarnados. A sexta classe são os espíritos batedores ou perturbadores. Eles não possuem assim uma classe tão distinta, né? Eles podem meio que aparecer nas outras classes que nós comentamos aqui agora, né? Em todas as classes da terceira ordem. Eles se manifestam muitas das vezes por meio de pancadas, deslocamento de objetos. Esses espíritos, eles também estão muito ligados à matéria. Muito ligados a sentimentos mundanos, a vícios. A partir da quinta classe, nós já encontramos os espíritos bons, que a gente falou em um outro vídeo sobre mediunidade, sobre anjos, sobre espiritualidade superior. Dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo, tá bom? E eu sei que você tá pensando agora, né? Mas, Ju, eu não conhecia esse monte de classe que você falou. Eu conhecia por outros nomes. Calma, sim. Mas dependendo da vertente ou da religião que você pode estar seguindo, podem realmente ser outros nomes. Eu vou explicar em uma escala assim de intensidade, tanto do poder quanto como eu posso dizer, a maldade, né? É o grau de maldade que esse espírito pode cometer, vamos dizer assim. Começando do nível mais baixo, ok? Nós temos os sofredores no nível mais baixo. Esses espíritos são aqueles que eles desencarnaram há pouco tempo. Eles se encontram assim, perdidos, desorientados. Nós podemos considerar esses espíritos como os que causam menos problemas, eles são assim menos perigosos. Eles estão muito ligados à matéria, eles se ligam aos encarnados porque eles precisam da energia da gente. Então eles acabam realizando o que a gente chama de vampirismo. Eles precisam da nossa energia, então eles ficam perto da gente para sugar e drenar a nossa energia. Só que o ato prolongado do vampirismo pode vir a causar problemas de saúde para essa pessoa. Normalmente não é nem intencional esse vampirismo, essa ação desse espírito na nossa vida. É uma consequência dele precisar da nossa energia. Ele precisa drenar a nossa energia, ele fica ali junto com a gente, porque a gente também permitiu, a gente baixou nossa vibração a esse ponto, permitindo com que esse espírito utilizasse da nossa energia, nos causando problemas. Esses espíritos, quando são encaminhados, normalmente eles nem oferecem tanta resistência, sabe? Eles são encaminhados com mais facilidade pela espiritualidade superior. Temos agora os zombeteiros. Nós já citamos eles aqui naquelas classes ali, se você percebeu. Esses foram citados lá na nona classe. Eles normalmente já possuem uma certa consciência. Eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Eles já adquiriram um pouco também de habilidade de manipulação energética. Com isso, eles podem se materializar na nossa frente. Eles gostam de causar o susto, um medo na pessoa. Então, eles se materializam ali do nada, causando problemas pra gente, né? Causam susto, causam medo, deixam a gente irritado, com medo de dormir, com medo de ficar em casa sozinho. Geralmente são esses espíritos zombeteiros que fazem esse tipo de coisa. Eles se aproveitam das fraquezas humanas. Normalmente eles agem até individualmente. E agem de forma espontânea, não foram enviados por ninguém. Eles decidem atrapalhar determinada pessoa por puro prazer. Não porque eles receberam a ordem de alguém, entendeu? Geralmente, como eu falei acima, eles não trabalham em grupos. No caso, eles não trabalham em falanges. Agora a gente vai falar sobre o obsessor, ou quiumba. Por tudo que eu estudei no kardecismo, a forma mais usualmente falada é obsessor. Para definir esses espíritos que tentam fazer o mal, assim, deliberadamente. Eles gostam do mal que eles estão praticando.
Na Umbanda, o termo mais usado é quiumba. Mas são só terminologias, gente. Aqui já começa a ficar mais complicado. Mais intenso, vamos dizer assim. Porque esses espíritos fazem o mal deliberadamente, eles emanam uma energia mais densa, mais pesada. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que estão fazendo mal e eles gostam do que eles estão fazendo. Eles fazem porque querem. Eles podem ou não trabalhar em falanges, né? Trabalhar em grupos. Possuem habilidade de manipulação energética, eles já fazem isso com mais facilidade. Eles manipulam as energias negativas produzidas por nós, né? Pelas coisas ruins que a gente fala, pelas coisas ruins que a gente pensa. Eles vão manipulando essa energia e praticando a obsessão na gente, que vai ficando cada vez mais intensa se a gente não tomar uma atitude. Se a gente não se cuidar, não mudar a nossa postura. Quando esses espíritos estão em falanges, eles possuem hierarquias. Seriam como soldados que cumprem as ordens de alguém mais poderoso, de alguém de uma patente mais alta, vamos dizer assim. E esse de patente mais alta seria o chefe da falange. Agora nós temos os trevosos, que estão acima desses quiumbas. Eles são piores que os quiumbas. Eles causam verdadeiros estragos na vida da gente. Geralmente eles trabalham com pagamentos, eles recebem por um trabalho, né? A pessoa, ela se conecta a esse espírito, pede para ele fazer algo, pede para ele fazer o mal e ela faz um pagamento por isso que ela está pedindo. Esses espíritos são extremamente poderosos, eles manipulam energia muito bem. Esse nível de espíritos eles são mais raros de serem encontrados, pois eles trabalham muito bem, eles sabem o que eles estão fazendo, eles são inteligentes, eles sabem arquitetar as coisas. Eles trabalham bem para não serem impedidos pela espiritualidade superior de continuar fazendo o mal. Para que uma desobsessão em relação a um espírito trevoso como esse aconteça, é preciso um trabalho mais intenso, vamos dizer assim. Principalmente no mental da pessoa que está sofrendo aquele ataque. Ela tem que ter fé nos guias que estão com ela, ela tem que ter fé na limpeza que está sendo feita, nos guias que estão trabalhando ali, que normalmente para os guias que vão te ajudar essa pessoa, para os guias que vão trabalhar ali com ela tem que permitir de coração, ela tem que ter fé no que está sendo feito ali, senão não vai dar certo. Porque normalmente as pessoas se desesperam. Ai meu Deus, é um trevoso, ai meu Deus, é um espírito muito forte, ai, será que eles vão conseguir limpar, será que eles vão conseguir dar um jeito, será que isso aqui vai dar certo? Pronto, já caiu. No momento que a pessoa começa a ter dúvidas de que ela vai ficar bem, de que o trabalho vai dar certo, no momento que ela começa a duvidar que os guias que estão trabalhando ali, a espiritualidade superior, não vão conseguir ajudá-la, no momento que ela não tem fé o suficiente, o trabalho de desobsessão vai ficar muito mais difícil de ser realizado. Para isso, é sempre bom encontrar um bom terreiro, um terreiro de confiança, um pai de santo que saiba o que ele está fazendo. E claro, um Exu, um caboclo, um espírito de luz tem plena força para quebrar esse tipo de magia negativa. Mas se a pessoa ajudar, é isso que eu estou tentando falar. Por mais que tenha sido feita uma demanda, por mais que tenha sido feito um trabalho para ela, essa pessoa só foi derrubada porque ela permitiu. Ela abriu as portas, ela escancarou para que esse espírito entrasse e saísse levando tudo, sabe? No momento que você passa a achar, a pensar que a negatividade tem mais poder que seus guias, que ela tem mais poder que os orixás, que ela tem mais poder que a espiritualidade superior, você já perdeu. Você já praticamente escancarou as portas e se entregou. O espírito vai fazer o que quiser ali na vida daquela pessoa. A sua fé vai contar muito. A fé da pessoa vai contar muito nesse momento. Acredita em quem te guarda, irmão. Acredita no trabalho que está sendo feito para quebrar essa ligação com esse espírito negativo. Tenha fé. Outra coisa que eu vou deixar aqui bem claro, assim, não ache que um incenso e uma oração, de qualquer maneira, ou uma firmeza que você não sabe nem o que você está fazendo ali direito, vai dar jeito num espírito como esse. Não é bem assim. Muito menos que qualquer pessoa vai conseguir encaminhar um espírito desse, vai conseguir quebrar essa ligação, essa magia negativa que ele está ali fazendo na sua vida. É preciso uma pessoa
de respeito, uma pessoa que ela saiba o que ela está fazendo, um pai de santo que saiba quebrar esse tipo de magia. Isso já é um trabalho para se fazer no terreiro. Esses espíritos são altamente inteligentes, ele foi muito bem pago, ele não vai sair assim só porque você quer. Mas uma coisa, cuidado com o que vocês falam, com o modo como vocês se portam. Eu vejo muita coisa assim que eu fico... Não acredito que essa pessoa tá falando isso. E não acredito que as pessoas estão acreditando nisso que ela tá falando. Eu tenho recebido umas coisas, umas perguntas, tipo, isso aqui é assim mesmo? Vou dar um exemplo. A pessoa falou, eu dou uns berros e mando o espírito embora mesmo. Não tem que conversar nada, não. Você chuta ele pra fora da sua casa e que tudo vai dar certo. Pelo amor de Deus, gente, não é bem assim. E que tipo de pessoa você tá sendo pra esse espírito? A gente já falou aqui sobre hierarquia e sobre até graus em relação à maldade desse espírito. Tenha mais consciência com o que vocês falam, com o que vocês ensinam também. Tenha mais consciência com o que vocês ouvem e aprendem também. Tenha um senso crítico. Super Médium de Aruanda, o famoso X-Men aí, todo poderoso. Não é bem assim. Tem responsabilidade com o que você fala. Primeiro, já fica claro que você não entende sobre hierarquia. Com oração, elevando sua vibração, você consegue sim sair da mesma faixa vibratória que um espírito sofredor. Beleza. Mas o assunto muda quando é o chefe de falange, quando é um espírito trevoso, quando é um obsessor que saiba manipular, sabe manipular melhor as energias. Porque tem graus, gente. É aqui que a arrogância e a prepotência derrubam alguns médiums. Primeiro que você não é melhor do que ninguém. Não deixa que a vaidade, o egocentrismo e a arrogância derrubem você. Um sofredor precisa de ajuda, ele precisa do entendimento ali. Ele está perdido. Ele não precisa de alguém que o diminua, ou trate mal, o trate com inferioridade. Ou uma pessoa que se acha tão evoluído que não quer nem ajudar aquele espírito que está ali em desespero. O nosso dever como médium, entendendo o que está acontecendo ali, é ajudar esses espíritos também. Mas sempre com bom senso e com responsabilidade. A gente tem que pedir para os nossos guias ajudarem esses espíritos. Pois certas situações vão estar além do nosso alcance, de vez em quando. Você não tem que ter medo, e sim respeito e bom senso. Em uma dessas que você vai aí esbravejando o que você faz e o que você bem entende, você pode bater de frente com quiumba. E no grito você não vai conseguir nada. Com desdém você não vai conseguir nada. Você só vai causar problemas para você. Igual também aos curiosos, que acham que sem preparo nenhum eles podem resolver tudo. É só fazer um banimento, é só fazer uma defumação com o palo santo ou com incenso, uma oração aqui, vamos todo mundo dar a mão e vai ficar tudo certo. Não é bem assim. Ao interferir sem saber no que você está fazendo, sem saber no grau hierárquico que aquele espírito possui, ele pode simplesmente, realmente, vai sair daquela pessoa, mas ele vai para cima de você. Porque a gente não sabe qual é o grau hierárquico daquele espírito. Ele pode simplesmente falar, é mesmo? Você é tão forte assim? Então tudo bem. Vou sair daqui, mas eu vou pra você. E ele vai derrubar você pelo simples fato para te mostrar que você não é tudo isso que você tá pensando. Não se metam com o que vocês não entendem. No momento que vocês se colocam numa posição de eu sou mais forte, eu resolvo qualquer coisa, eu mando embora e resolvo mesmo. Eu dou um jeitinho pra vocês, isso não é nada. Fazer umas orações, vamos fazer alguma coisa aí na sua casa. Vocês podem encontrar com o chefe de falange que vai pelo puro prazer, como eu já disse aqui, mostrar pra você que você não sabe o que você tá fazendo. E ele vai te derrubar sem dó. Tenham bom senso, tenham maturidade e responsabilidade com o que vocês falam, com o que vocês fazem. Tem muita gente que está iniciando agora. Tomem cuidado com o que vocês leem, tomem cuidado com o que vocês ouvem. Tenham mais responsabilidade, tenham mais senso crítico, tá bem? Nós temos sim ferramentas para nos proteger, para nos ajudar. A gente tem o banho de ervas, a gente tem as firmezas. A gente pode estar sempre conectado com o nosso anjo de guarda. Eu já falei isso para vocês. Deixa lá sua velhinha de anjo de guarda. Reza todo dia ali na frente da chama da vela do anjo de guarda. Faça suas orações diárias. O interno também vai contar muito. Pensamentos elevados e positivos. Nossas ações também vão afastar a espiritualidade inferior. Como? Tendo boas ações, não tentando prejudicar o outro, sabe?
Você tem que pensar que sim, pode haver um caso mais complicado, que vai precisar de uma abordagem diferente. O que eu quero que você entenda com isso? Que mantendo sua vibração elevada, suas orações em dia, você não vai ficar de peito aberto. Você vai criar uma proteção, uma espécie de escudo ali. Agora, imagina quem não faz nada disso, que tá de peito aberto ali, vai tomar a paulada de frente. Se cuidem, se preparem, se conectem com seus guias. Quanto maior a proximidade que você tiver com seus guias, quanto maior a proximidade que você tiver com a espiritualidade superior, com menos intensidade você vai ser afetado por essas coisas. A sua energia atrai o que está à sua volta. E dependendo da sua faixa vibratória, que você vai atrair coisas negativas. Se você é uma pessoa que só reclama, sente inveja dos outros, vive tramando para se dar bem em cima das outras pessoas, são espíritos negativos. São todos esses espíritos de terceira ordem que a gente já falou aqui nesse vídeo, que você vai atrair para você. Nós somos os maiores culpados pelas coisas que nos acontecem. Isso eu tô falando de coisas boas e das ruins também. Se você ama aqueles jornais que ficam o dia inteiro falando sobre morte, sequestro, assassinato, gosta de saber e ver esse tipo de reportagem, adivinha quem está absorvendo ali do seu ladinho toda aquela energia negativa, todo aquele sentimento de angústia, de raiva, de tristeza, por tudo ali que você está assistindo? Sim, os espíritos negativos. Orai e vigiai. Essa frase entra perfeitamente nessa situação. Porque você, ao invés de estar assistindo ou lendo algo que te edifique, que te ajude, que eleve a sua vibração, você está vendo algo tão negativo. Por que você está fazendo isso, irmão? Já parou para pensar o quanto esse interesse é mórbido, é ruim? Só atrai negatividade para você e para sua casa? Porque dependendo do programa, nossa, ele é muito sensacionalista. Fala de coisas ruins o tempo inteiro. Poxa, mas então você tá falando que eu não vou poder mais ver jornal? Não foi isso que eu falei. Você tem seu livre-arbítrio. Tem outras coisas como finança, política. Política tá complicada, né? Mas vamos falar. Volta. Turismo, saúde. Coisas que você pode buscar por informações que não sejam tão ruins, degradantes e agressivas quanto esses jornais que só falam de morte, sabe? Tem um monte de livro para você ler e estudar. Tem uma aba nova, um destaque lá no Instagram agora, que é estudos. Lá eu tô botando indicações de livros para vocês lerem, para vocês estudarem, principalmente para iniciantes. Já tem um bom material para você começar a estudar. Se foque, coloque a sua energia em coisas mais positivas. Mas, como eu disse, o livre-arbítrio é seu. Quer ver essas coisas negativas, se ligar a esses espíritos, a decisão é sua, irmão. Você só não pode ficar reclamando depois. Muito menos ficar falando por aí que você está sofrendo demanda e coisas negativas como se fosse algo externo e não que você estivesse atraindo. Outra coisa também são as músicas tristes. Músicas que te deixam para baixo. Tenta evitar esse tipo de música também. Eu espero que você esteja entendendo o que eu tô falando aqui, porque parece que eu tô falando que você não vai poder fazer mais nada. Mas eu só tô te falando de coisas negativas. Coisas que você realmente pode cortar da sua vida. Estamos falando aqui para você elevar a sua vibração. A gente tem que estar livre de pensamentos e sentimentos negativos. Então, o melhor é a gente cortar ali a causa, cortar pela raiz, sabe? Aquelas pessoas também que parecem um dementador. A sua felicidade acaba quando essa pessoa chega. Parece que ela suga toda a sua energia. Só de ela estar ali perto de você. Se afasta. Reza por essa pessoa, mas se afasta dela. Se você sabe que ela não quer mudar. Que tem gente que é negativa, sabe disso e não tá nem aí. Ela quer continuar do jeito que ela é. A gente tem graus evolutivos. E tem algumas pessoas que elas não querem melhorar. A gente não pode forçar a salvação individual. É verdade, cai muito bem nisso aqui. Cada um vai evoluir no seu tempo. A pessoa tem que querer ser ajudada. E tem gente que infelizmente não quer. Aquelas pessoas também que arrumam confusão por tudo e ainda te colocam nessa confusão. Se afaste desse tipo de pessoa, não permita que essa negatividade ele atrapalhe, principalmente a negatividade trazida por terceiros.
Toma posse da sua vida, toma posse da sua mediunidade. Se afaste de toda essa negatividade. Se você tá num trabalho, por exemplo, que só te traz apurrinhação, confusão, não há visão de crescimento para você nesse local, você tá sempre sendo maltratado, humilhado, toma uma atitude, meu irmão. Peça ajuda dos seus guias, dos guias que estão ali na sua coroa, estão sempre ali com você, que eles abram seus caminhos, que eles possam te ajudar a conseguir algo melhor. Mas você precisa dar o primeiro passo. Se você tá num relacionamento tóxico, onde o que prevalece é falta de respeito, é julgamento, acusações, ciúme de tudo. Se liberte disso, se permita ser realmente feliz. Você não veio nesse mundo para sofrer. Você não veio nesse mundo para sofrer por causa de ninguém, muito menos porque não quer de verdade o seu bem. Tenha mais amor próprio. Confie nos seus guias, confie em você também. A negatividade nos ataca porque a gente permite. Então tome posse da sua vida, tome posse da sua mediunidade. Não permita que os ataques venham porque você vai empurrando as situações negativas com a barriga. Ficar em bares também, botecos. Os espíritos que ficam nesses lugares, eles estão muito ligados à matéria. Eles usam dessas pessoas para manter os vícios que eles tinham em vida. Entenda, eu não tô falando que você não pode beber, não é isso que eu tô falando. Bebe. Bebe de forma moderada, mas bebe, sei lá, na sua casa, faz uma reuniãozinha ali com alguns amigos. Tenta sair de antros que são. As energias são mais densas, sabe? Mais negativas. A energia desses lugares geralmente são tão pesadas. São onde os espíritos que querem manter seus vícios em relação à bebida, a sexo, a drogas ficam. Pois quando você está dentro de um bar, você está sujeito a todo tipo de energia, a todo tipo de contato. Você não sabe as pessoas que estão ali também. Para quem assistiu o meu vídeo com a minha história com o Zé Pilintra, eu falo sobre como eu estava mal, como eu estava depressiva, com pensamentos suicidas, como aquilo tudo foi me deixando cada vez pior. E foi só me aproximando da negatividade. Se vocês pararem para pensar, eu mesmo causei aquela obsessão. Eu mesmo criei aquela situação. Falando coisas negativas, tendo sentimentos ruins, tendo aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos suicidas, me permitindo sentir raiva, sentir aquela tristeza a qual eu me afundei. Eu simplesmente coloquei um tapete vermelho para negatividade, chamei eles e ainda botei uma mesa com café praticamente. Eu fiz tudo para que eles se instalassem na minha vida. Na época, seu Zé deixou isso bem claro para mim, quando ele falou que eu estava tão negativa que ele já estava tendo dificuldade de se conectar comigo, de chegar até mim e me ajudar. Além de falar que ele ia limpar um ambiente, ia fazer uma limpeza em mim, mas que não ia ser o suficiente, que eu ia ter que procurar por ele para fazer um tratamento mais intenso. Naquele momento ele deixou bem claro que eu já estava atrapalhando o que de bom ele estivesse tentando fazer ali para me ajudar. Que eu estava causando aquele problema e que se eu não mudasse, que se eu não desse o primeiro passo, que se eu não ouvisse o que ele estava falando, não ia adiantar. Se eu não mudasse a minha postura, os meus pensamentos, tudo ia retornar para mim. E realmente eu não dormia bem há tempos. E depois que eu tive esse encontro com ele no dia seguinte, eu acordei muito mais leve, meu quarto estava mais leve. Eu fazia tempo que eu não dormia tão bem, que eu não tinha uma noite de sono tão gostosa. No entanto, eu tenho plena consciência do que ele fez o que pôde. Ele me mostrou ali como estava o meu quarto. Era uma visão muito ruim. Parecia um breu total. E onde ele estava, junto comigo ali, parecia um faixinho de luz, sabe? Só eu e ele. E aquela coisa toda preta ao redor. Eu fiquei muito assustada com aquilo. Mas fui eu que causei. Eu permiti a minha tristeza, a minha raiva, todos os acontecimentos ruins foram se juntando, viraram uma bola de neve. Eu caí na depressão. E na minha cabeça, na época, para me livrar de tudo aquilo, a melhor coisa que podia acontecer comigo seria
algo tão ruim a qual me libertasse de tudo aquilo. Por aí que surgiram os pensamentos suicidas. E a negatividade fez festa com aquilo, porque eu mesma estava causando. Eles não precisaram fazer praticamente nada, eu já estava fazendo. A gente também tem que entender que as entidades respeitam o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sagrado. Eles tentam intuir bons pensamentos, eles tentam nos guiar pelo melhor caminho, mas a gente segue os conselhos se a gente quiser. O mesmo vale para os espíritos inferiores. Eles vão ficar ali tentando intuir, falando coisas ruins pra gente, intuindo a gente a fazer coisas ruins, a falar coisas ruins, mas a gente vai fazer se a gente quiser. Ah, mas como eu já ouvi, mas tem espíritos que são muito fortes, Ju. Eles podem fazer o mal e podem me fazer chegar a cometer coisas ruins. Então, você tá dizendo que esses espíritos são mais fortes que os seus guias? Que eles são mais fortes que de toda a espiritualidade superior, do que os orixás? Ou você tá tentando dar uma desculpa pra continuar falando assim, tudo acontece comigo, negatividade, eu tô sofrendo uma demanda, tudo acontece na minha vida, tá tudo de ruim acontecendo comigo, porque é mais fácil falar que tá vindo de fora do que a gente admitir que a negatividade está vindo da gente. Que é a gente que tá ali se afundando cada vez mais. É muito mais fácil falar que é um obsessor, que é demanda, que tá vindo de fora, não de dentro. Que não é a gente que tá ali o tempo todo reclamando de tudo, se fazendo de vítima. Por favor, o sentimento de vítima, ele derruba qualquer pessoa. No momento que você passa a se ver como vítima, as coisas complicam. Porque você se afasta dos seus guias, você se afasta da espiritualidade superior e você se entrega. Eu sou vítima, tudo acontece comigo mesmo, nada vai melhorar. É lógico que não vai melhorar. Olha a sua postura, olha as coisas que você está pensando e falando. Palavras têm poder e você está verbalizando a negatividade. Os seus guias e a espiritualidade... Bolei tudo. Os seus guias e a espiritualidade superior têm plenos poderes de agir na sua vida. Basta você permitir. Elevando a sua vibração, tomando banho de ervas, fazendo as suas orações diariamente, fazendo as suas firmezas, meditando, se ligando mais à espiritualidade superior, você vai conseguir equilibrar melhor a sua vida. Assim, presta atenção no que eu vou falar. Esse espírito, ele só chegou até você, no caso, como eu dei o meu próprio exemplo, eles só chegaram até mim porque eu permiti. Eu fiquei naquela mesma faixa vibratória do que eles. Você está muito distante dos seus guias de luz. Então, para deixar de vibrar na mesma faixa vibratória do que um obsessor, do que um sofredor, você precisa elevar a sua vibração. Então, toma posse da sua vida, meu irmão. Toma posse da sua mediunidade, eleva a sua vibração, tenha melhores pensamentos, melhor postura. Se conecta com seus guias. Mas eu não tenho como ficar fazendo firmezas, é muito caro. Para de dar desculpa, para de se sabotar. Você está dizendo que você não consegue separar um dia, um horário e um copo de água filtrada para fazer uma firmeza? Pois a gente já falou sobre fazer uma firmeza de modo mais simples. Ou você acha que os seus guias não vão aceitar sua firmeza só porque ela é simples? Tem um vídeo aqui bem legal sobre firmezas feitas de maneira simples aqui. Tem vídeo sobre firmeza, tem vídeo sobre oração. Use a sua fé. Tenha mais fé. Os seus guias, o que eles querem de você é isso, que você tenha fé, que você se conecte, que você faça o bem, que você tenha uma vida boa, que você seja feliz. Você acha que eles estão se importando com o material? Os guias de espiritualidade superior não estão ligados mais a esses sentimentos, a esse tipo de coisa material. Você acha que ele prefere o quê? Que você não faça porque você está dizendo que não tem grana para comprar uma vela ou para fazer, ou que você faça da maneira mais simples e se conecte com fé. Mas até para tomar um banho de ervas precisa ter grana. Não é possível que você não tenha um vizinho que não tenha uma erva dentro de casa. Você possa tomar um banho de boldo, que você possa tomar um banho de alguma erva. Sempre tem um vizinho que tem uns matinhos, tem umas ervas lá que você pode usar. E toda casa, pelo menos, espada de São Jorge tem. Sal grosso não é tão caro assim também. Você tem que saber o que você está fazendo, tem que saber o modo como você vai fazer. Mas você não precisa usar a desculpa de que não tem dinheiro para fazer. Porque rezar é de graça, você pode fazer todo dia.
Fazer as firmezas também lá só com um copo d'água é melhor do que não fazer. Se você não tem como, nesse momento, se você não tem como fazer uma firmeza maior, beleza, não é prioridade nesse momento, porque os seus guias estão ali com você. Eles sabem que você não tem condições de comprar aquela vela naquele momento. Faça, se conecte, reze. E quando você tiver condições, faça com a vela. Porque até para você chegar no momento de ter condições, seus guias já te ajudaram a alcançar esse objetivo. Eles te ajudaram a você chegar até lá. Aí você faz com a vela. Se quiser botar fumo, quiser botar bebida, aumenta a sua firmeza. Mas por enquanto, faça como você puder, mas não deixa de fazer, não deixa de se conectar. Os benefícios são seus. Você não se conectar com seus guias só prejudica você mesmo. Não se coloque nessa posição de vítima, sabe? Para de se colocar nessa posição, é tão ruim, é tão negativa. Quanto mais você se coloca nessa posição de vítima, mais espíritos negativos você atrai para você. Prioriza a sua saúde mental, sua saúde física, se cuide. Há muito tempo atrás, uma pessoa veio até mim. São coisas que contando ninguém acredita. Essa pessoa veio até mim e perguntou se eu podia ensinar ela a fazer firmezas. Que ela queria se conectar, tem muito tempo isso. Eu falei, não, tem. O que você. Qual tipo de firmeza você quer fazer? Ela, não, peraí, o que eu vou te explicar. Eu já. Como assim? Eu quero fazer firmeza, mas não quero ficar rezando o tempo todo, sabe? Não quero ficar presa, sabe? A ter que ficar fazendo tudo toda hora, muito menos gastando dinheiro. É porque tem umas maquiagens novas pra chegar e eu tô com um monte de coisa que eu quero comprar. Eu fiquei olhando, eu falei, não, tá falando sério. Aí eu falei, você tá falando sério? Ela, ué, tô, por quê? Não é possível. De primeira, realmente achei que fosse piada, mas a criatura tava falando sério mesmo. Se você tá com problemas, se você tá precisando de ajuda do plano espiritual e você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, nem começa. Eu falei pra ela, nem começa. Porque você não quer. E você tá achando que é moeda de troca. Obrigação? Você não tem obrigação mesmo de fazer nada, não. Não quer fazer, não faz. Ou você tá achando que só porque você vai fazer ali uma firmeza, vai gastar dinheiro, porque quando você faz uma firmeza pra você, não é gasto, é investimento. Quando você compra livros, cursos, estuda pra entender melhor a espiritualidade, não é gasto, é investimento. Se você não tá entendendo que você tá investindo em você, na sua saúde mental, física e na espiritualidade, eu não sei mais o que dizer pra uma pessoa dessa. Invista em você. A conexão espiritual te ajuda e te ajuda muito. Esse tipo de pensamento é muito triste. Eu não quero gastar porque eu tenho maquiagem pra comprar. Pelo amor de Deus, eu não acredito que eu ouvi aquilo. E vocês devem ter ouvido coisas piores, mas me deu um baque muito grande. Eu falei, caramba, não é possível que existam pessoas assim. O que essa pessoa tem na cabeça? Priorizar a sua vida espiritual é o essencial. A gente não leva nada do material, a gente não leva nada dessa terra. Não se deixe levar por sentimentos negativos, sabe? Como vaidade, avareza, egoísmo. Se cuidar, querer ficar bem, uma roupa legal, querer estar bem, né? Até aí tudo bem. Agora, vaidade em extremo, isso são sentimentos negativos já tá passando do limite. Você comparar ali uma firmeza pra você em maquiagem, nossa, é o cúmulo do absurdo. E a pessoa realmente estava cheia de problemas, sabe? Quer dizer, também com essa postura tá claro porque tá cheia de problema, né? Mas querer tudo de mão beijada, culpar terceiros por tudo que acontece é fácil pra caramba. Achar que tudo é demanda é muito fácil. Eu quero ver, olhar pra si, se analisar e reconhecer os próprios defeitos, as próprias limitações. Ah, fizeram demanda pra mim. Nossa, quantas pessoas vocês já ouviram dizendo isso? Quantas vezes a gente mesmo acha que tá vindo do externo e quando você faz uma autoanálise você fala, nossa, eu só tô fazendo besteira. Normalmente, esse fizeram demanda pra mim é falado por pessoas que colocam a culpa em todo mundo. Vê defeito em todo mundo e esquece o quanto ela é arrogante, mentirosa, egocêntrica, invejosa, fofoqueira. Como ela tá ligada ao material, como não perde uma oportunidade de falar mal de alguém, de difamar as outras pessoas por inveja. É o famoso obsessor encarnado que a gente fala aqui. Pra fazer uma demanda é caro. Precisa pagar muito bem.
É preciso que a pessoa que vai fazer essa magia negativa entenda ali do que ela está fazendo e que ela esteja ligada a um dos espíritos negativos daquele de uma alta hierarquia, como a gente falou. Um espírito poderoso, vamos dizer assim. Isso é caro, não é para qualquer pessoa, não. Se você não quer pagar, se a pessoa não quer pagar para fazer uma firmeza para ela, uma firmeza para se proteger, imagina se alguém vai gastar para fazer alguma coisa para ela ali. Pra fazer um trabalho de magia negativa caro pra caramba pra derrubar. Pra que ela vai fazer? Um trabalho pra derrubar uma pessoa que se derruba sozinha. Vocês entenderam a gravidade disso tudo? Gente, pelo amor de Deus, tem gente que precisa baixar um pouco a bola, sabe? Olhar a própria vida. Nem tudo é demanda, não. E te digo mais, se por algum acaso fizeram esse trabalho, ele só vai te fazer mal, só vai te derrubar ali completamente se você permitir. Está ali sem proteção nenhuma, sem se conectar, sem fazer uma oração, praticamente como eu falei, de peito aberto, aí complica mesmo. A vibração baixa, isso vai permitir que a demanda te derrube feio. Estando em conexão diária com seus guias, a demanda, a obsessão, ela pode te afetar? De vezes afeta, né? A gente não tá 24 horas do dia bem, mas pelo menos ela não vai te derrubar, não vai te arrasar. Além disso, seus guias estão ali para te auxiliar. O problema é que a maioria das pessoas quer que a ajuda venha do meio externo. Acham que tudo é de fora para dentro. Que elas não influenciam em nada, sabe? E não, assim, a ajuda maior vai vir de dentro para fora sim. Vai vir da sua vontade de querer se aproximar com seus guias, da sua vontade de estar ali conectada com eles, de se conectar com os orixás, com o seu anjo de guarda, do seu desejo em ser uma pessoa melhor, em fazer ali seus banhos com regularidade, quase não sai, de se conectar, mas não com uma forma de obrigação, porque você quer, porque aquilo te faz bem, te deixa melhor, deixa a sua casa com uma energia melhor, deixa você com uma energia melhor. Você vê o quanto você aprende com aquilo ali, quanto você evolui com tudo aquilo que você faz, com aquela conexão espiritual. Mas você tem seu livre-arbítrio, né? E essa melhora nessa conexão, esse aumento dessa conexão vai depender de você. Nós falamos sobre várias coisas que te ligam à negatividade. Em quantas você se viu aqui? O problema, assim, não é perceber o seu erro. O problema é continuar insistindo nesses erros. Sabendo que você tá fazendo algo de errado, se fazendo essa autoanálise, sabe? Fica mais fácil, sabe? De você melhorar. Eu sempre fui uma pessoa muito estressada, uma pessoa arrogante. As coisas tinham que ser todas sempre do meu jeito. Nossa, a conexão espiritual me ajudou muito nisso. Entender que eu estava me fazendo mal, que eu estava atraindo a espiritualidade inferior com as minhas atitudes, me ajudou muito. Essa consciência de que nem tudo vem de fora ajuda muito a gente. Não fique envergonhado de você achar que, nossa, eu realmente sou uma pessoa horrível. Eu faço esse tipo de coisa. Calma, não é assim. Reconhecer os seus erros, vamos trabalhar em cima deles. Trabalha em cima deles e melhora. Os seus guias estão ali, a espiritualidade superior está ali para te ajudar. Se entrega, se permita ser ajudado também. E é o que eu falei, ninguém é perfeito, sabe? A sua elevação espiritual só depende de você. Chega de assistir esses jornais violentos, de ficar ouvindo essas músicas depressivas. Eu passei muito tempo sem ouvir Legião Urbana, sabe? Minha mãe é muito fã de Legião Urbana, eu cresci ouvindo rock, eu gosto muito de rock. Mas realmente, Legião Urbana tem uma vibe mais deprê, né? E eu senti que eu ficava meio mal. Ele faz um looping de lembranças de coisas ruins. Não sei se com todo mundo acontece isso. Comigo acontecia. Então eu dei uma parada em relação a ouvir o Legião Urbana. Eu gosto muito. Mas agora, quando eu ouço, eu já tenho consciência de não me permitir cair nessa tristezinha que chega, sabe? Eu também não permito... eu não gosto de fofoca, sabe? Às vezes eu tenho que melhorar um pouco a forma do que eu falo, né? Porque quando a pessoa já vem com aquela história de você não sabe o que aconteceu. Eu falei, não quero saber, não. E você sabe o que fulano falou de você? Não sei, também não quero saber. Não queira saber, não queira estar em contato com esse tipo de fofoquinha, sabe? Só vai te fazer mal, falou de mim, aí o que ela pensa... A gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam. A gente tem controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz. O que a pessoa pensa é problema dela.
Literalmente, o problema é dela. Deixa ela com as convicções dela. Quem tem que saber de você é você mesmo. Se afaste dessas pessoas, sabe? Que só querem disseminar raiva, ódio, fofoquinha. Ouça músicas mais animadas, principalmente se você já não estiver muito bem, sabe? Tá se sentindo mais triste? Bota uma música animada, ouve algo que te deixa feliz, leva seus pensamentos, te tragam boas lembranças, por exemplo. Tem ao seu redor também pessoas que somem, que queiram evoluir e melhorar, assim como você. A sua vida, a sua felicidade possuem grande valia para a espiritualidade superior e principalmente para você. Não esqueça que ninguém tá aqui assim a passeio. Todos nós temos uma missão a cumprir, sabe? Sai desse relacionamento tóxico. A espiritualidade superior, se você permitir, e se você também se permitir, se você quiser, vai surgir ali uma pessoa que esteja vibrando ali, que tenha e queira as mesmas coisas que você. Eu tô falando assim de caminho, sabe? Não tô falando que a pessoa vai simplesmente gostar de tudo que você gosta, não é isso. Eu tô falando que os caminhos vão ser mais similares. Vai ser uma pessoa que tem ali a mesma linha de pensamento que você. De que quer ser uma pessoa boa, que respeita, que gosta de você pelo que você é, por quem você é. Não quer ficar te mudando, colocando defeitos em você. Respeita você, não trai, não ofende, entendeu? Daí também vem muito do amor próprio. Se ame mais e não permita que ninguém te coloque pra baixo. Isso serve pra amizade também, sabe? Aquele amigo negativo. Negativa todos os seus planos. Você fala que tá afim de fazer alguma coisa, que pensou numa coisa legal, e ele fala, não vai dar certo. Ih, esquece isso, cara. Faz outra coisa. Não é bem assim. Se for uma coisa muito surreal, pelo menos se debate. Mas não é um cara que tá toda hora falando que nada na sua vida dá certo. Que você é feio, que você tá gordo, seu cabelo é horrível. Isso não é amigo pra você ter perto de você. Porque existem pessoas assim, infelizmente. Não permita que a negatividade entre na sua vida, nem por causa de terceiros, sabe? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, eu espero que vocês implementem na vida de vocês. Crie, mantenha assim um escudo. Imagine esse escudo, dá uma cor pra esse escudo, sabe? Imagina um escudo de proteção ali à sua volta. Faça suas orações diárias, vai fortalecendo esse escudo. Se conecta com seus guias diariamente, faz firmezas semanais. Se sentir necessidade, faz uma oferenda, por exemplo, lá no ponto de força. Mantenha os seus pensamentos elevados, ou seja, pense em coisas boas, positivas. Verbalize coisas boas, cuidado com o que você fala, o que sai da sua boca. Tire esse não, eu não consigo, não vai dar certo da sua vida. Analise sua vida, suas amizades, sua postura e olhe o que você pode melhorar agora mesmo, sabe, irmão? Coloque em prática, muda enquanto é tempo. Se desprenda dessas coisas mais materiais, daqui você não leva nada. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você se conecte, que você desenvolva sua mediunidade, que você evolua espiritualmente. Desenvolvimento espiritual não tem nada a ver com incorporação. Conexão espiritual é diária. Mas você precisa, é o primeiro passo, você precisa querer fazer. Estuda, leia mais, tenha senso crítico com o que você está lendo, com o que você está ouvindo. Não precisa concordar também. Tem coisa que a gente lê e fala, isso aqui não gostei muito não. E tá tudo bem. Mas não deixe de se conectar, não deixe de estudar. Tenta focar sempre no positivo, não deixe que a negatividade se instale ali e atrapalhe a sua vida. Para sua vida melhorar, só depende primeiramente de você. Da minha parte, eu quero que você seja feliz de verdade. Eu quero que você alcance seus objetivos, que você realize seus sonhos. Eu quero que você consiga se conectar, assim como algumas pessoas já me mandaram por inbox. Na última live, uma das seguidoras falou que já conseguiu se conectar com a vovó dela, inclusive. Eu quero isso para você também. Porque é muito bom se conectar com os nossos guias espirituais. É muito bom tê-los ali perto da gente. A energia de você fazer uma firmeza, aquela energia ali com você, aquilo é tão bom. Eu quero de verdade que você consiga sentir isso também. De você entender quando começar a ler, assim, isso aqui eu já ouvi falar. Pô, agora faz sentido. As coisas vão começar a fazer mais sentido quanto mais informado você tiver. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você aprendeu algo, teve alguma sacada boa com esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser sugerir algum tema para um próximo vídeo, escreve aqui embaixo também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Axé!